A Bíblia para acompanhar comigo, pode abrir. Depois, se vocês quiserem me acompanhar colocando versículo bíblico também, de acordo com o que eu for falando, ministrando a palavra, e quiserem acompanhar colocando os versículos, fiquem à vontade, tá bom? Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 1, que diz assim: vi-se um grande sinal no céu, ao saber, uma mulher vestida do sol, como a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem achava-se grávida grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Vi-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. É bem complicado, né? Hoje esta mensagem vai ser bem complicado para alguns que ainda não entendem. Para nós que estamos na graça, que já entendemos sobre esses mistérios, não se preocupamos mais. Por que não se preocupamos? Porque nós sabemos muito bem que quando foi escrito o livro de Apocalipse, foi exatamente num período em que o nosso amado João, o evangelista João, estava vivendo. Ítalo do Coste, bem-vindo. Era um período em que João estava vivendo. E João era um apóstolo, ou um cara que usava muita linguagem figurativa. João, ele usava muito essas linguagens de figura. Então o que acontece? João, usando essas linguagens de figura, ele chegou a afirmar sobre essas coisas aqui. E o incrível que os pregadores futurísticos, que é os pregadores do futuro, eles dizem que isso aqui ainda vai acontecer, que na realidade já aconteceu. Sabemos nós que isto tudo aqui já aconteceu, mas os pregadores futurísticos, eles pregam dizendo que isto aqui ainda vai acontecer e que estas coisas hão de se proceder. Só que nós sabemos muito bem que essas coisas aqui já aconteceram. Nós sabemos muito bem que essas coisas já aconteceram. Então, para que nós possamos entender melhor sobre esses mistérios aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos viajar um pouquinho dentro da Bíblia para você entender sobre esses mistérios. Quando o João estava escrevendo o livro de Apocalipse, e ele diz que viu, e ele diz: vi-se um grande sinal no céu, ao saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Tem muitos que pensam que é exatamente mesmo uma mulher que vinha vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e estava exatamente com 12 estrelas na sua cabeça. Só que na realidade aqui João estava falando em uma linguagem de figura. João estava falando aqui em uma linguagem de figura. Para que você possa entender sobre os mistérios das estrelas e possa entender sobre esses mistérios aqui, nós vamos ler Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, versículo de número 5, para que você possa entender um pouquinho sobre esses mistérios, certo? Olha o que é que diz aqui em Gênesis capítulo de número 37, versículo de número 5. Gênesis 37, versículo de número 5, que diz assim, ó:
José um sonho e o relatou aos irmãos, por isso o odiava ainda mais. Quem foi que teve o sonho? José, não foi? José teve um sonho e relatou aos seus irmãos e por isso o odiava ainda mais. Olha o que é que ele diz aqui, ó, versículo 6. Pois ele disse: rogo-vos a ouvir este sonho que eu tive. Ataviava feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiava por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9. Teve ainda outro sonho, e referiu o seu sonho dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Olha a revelação. Versículo 10. Contudo, contando o seu pai e seus irmãos repreenderam. E o pai lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso veremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Automaticamente o Abraão e os irmãos de José entenderam aquele sonho. Não precisou de intérprete para interpretar. Automaticamente eles entenderam. Por quê? Porque quando se trata, alguns momentos na Bíblia, quando se trata sobre estrela, está se tratando de uma linguagem de figura. Está falando dos filhos de Deus, está falando do povo escolhido, está falando dos filhos da promessa. Então era isso em que Deus estava revelando para José, e foi isso que os seus irmãos, foi isso em que o seu pai e sua mãe entendeu, que ele, José, ia reinar sobre os seus irmãos, e aí eles odiavam cada vez mais. E quem é que não sabe a história de José, né? Que foi vendido pelos seus irmãos e depois foi vendido para o Egito. Potifar levou ele para morar na casa dele. Depois de ele morar na casa dele, a mulher de Potifar armou um esquema para tirar ele da presença de Deus, e José foi preso lá no presídio, na cadeia. Ele revelou 2 sonhos do padeiro e do copeiro, foi levado até a presença de Faraó, e na presença de Faraó ele revelou o sonho também de Faraó. E aí José foi colocado como o rei do Egito, foi colocado no reinado do Egito. E aí foi aí que se cumpriu exatamente o sonho de José. Que José teve o sonho que ele ia reinar sobre os seus irmãos, e José realmente reinou sobre a vida do seu pai, sobre a vida da sua mãe e sobre a vida dos seus irmãos. O sol aqui representava a Jacó, a lua representava a sua mãe, e as 11 estrelas representavam os seus irmãos. Foi exatamente o que João estava relatando. Foi exatamente o que João estava relatando aqui sobre as estrelas, sobre o sol e sobre a lua. Era exatamente isso. Olha o que é que diz aqui em Apocalipse, capítulo de número 20. Vamos ver aqui, ó. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 2, 1 ao 2. Vê o que é que diz. Eu vi descer do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Essa frase, ou essa forma que João está dizendo,
de dragão, Satanás, antiga serpente ou diabo, ele está falando da mesma situação. Não é um ser espiritual, não é um ser terreno, não é um ser. O sistema tem criado um ser para colocar medo nas pessoas. O sistema tem criado o diabo como ser espiritual que atormentam as pessoas, que esse diabo ele vai pegar as pessoas e levar para o inferno. É isso que as pessoas pregam. E pegam passagem na Bíblia, não lê o contexto e nem o texto, formam uma doutrina, começa a pregar dentro da igreja e começa a colocar medo aos ouvintes, aos cristãos, aos evangélicos. O sistema é uma forma tão cruel, existe uma forma tão cruel que começa a distorcer a palavra de Deus e faz você acreditar, e você vive iludido por muitos e muitos anos. Os amados irmãos que estão aqui hoje, vendo esta mensagem, ouvindo esta mensagem, são pessoas também que já passaram pelo sistema, já viveram o mesmo lema, mas os seus olhos foram iluminados, a sua mente foi ativada e hoje entende plenamente sobre a palavra de Deus. Esse dragão aqui que João estava falando do livro do Apocalipse, estava se referindo ao homem. E o interessante é que as pessoas criam uma imagem, todas as vezes que você as pessoas falam do diabo, se entende que o diabo é um dragão vermelho, de cauda e tem rabo. Por quê? Porque o livro de Apocalipse, João escrevendo o livro de Apocalipse, ele diz que esse grande dragão, o versículo 3, o que é que diz? O versículo de número 3 é o que é que diz? Vi-se também em outro sinal no céu, e um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e na sua cabeça 7 diademas. Aí ele diz, pronto, o diabo ele é o bicho chifrudo, de rabo, e ele é vermelho. Aí criaram a imagem do diabo. Criaram a imagem do diabo, exatamente isso, um homem chifrudo, com cauda e vermelho. Aí pronto, pronto, agora a base que eles usam é isso aqui, o livro de Apocalipse, para criar esse diabo. Só que na realidade João, ele estava falando aqui, não era exatamente do diabo, um ser espiritual. João estava falando de uma pessoa, estava falando de um rei, estava falando de um reinado. Versículo 4, olha o que é que diz aqui. E a sua cauda arrastava a terceira parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra o dragão, e se lançou à terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quem é que entende sobre esses mistérios aqui? Quem já está na graça de Deus, quem já entende as revelações. Então o que acontece? João aqui ele estava falando que esse dragão aqui, e eu vou revelar o nome desse dragão para que você possa entender, senão você vai dizer, puxa, quem era esse dragão que João estava falando? Para você entender um pouco mais a história, vamos entender. O sol tem o seu significado, não só literal, mas uma figura de linguagem. A lua tem o seu significado com uma figura de linguagem. E a mulher também é uma figura de linguagem. Só que na realidade aqui aconteceu verdadeiramente. Esta mulher que estava em dores de parto aqui era Maria, a mãe de Jesus. Ela estava com dores de parto, que Maria representava a Israel. As estrelas que estavam aqui, as 12 estrelas, representava os 12 apóstolos de Cristo. E o filho varão que ela estava esperando com dores de parto representava Jesus. Era isso que o apóstolo João estava dizendo. A mulher que estava grávida era Maria, e Jesus era exatamente o filho varão que ia vir para reger as nações.
E esse dragão, quem era esse dragão que apareceu aqui para arrastar essa terceira parte das estrelas do céu? Vamos entender quem era esse dragão. Esse dragão chamava-se Herodes. Esse dragão chamava-se Herodes. Como que nós podemos entender que era Herodes? Maria, quando ela teve o filho, nós vamos continuar lendo para que você possa entender melhor sobre isso aqui. Olha o que é que diz aqui, ó, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela sustentem durante 1260 dias. Esta mulher, Maria, começou a acontecer uma perseguição quando Jesus nasceu. Então Herodes, ele fez um decreto que todas as crianças de 2 anos até o seu nascimento deveria morrer. Todas as crianças de 2 anos até o seu nascimento deveria morrer. Por que eles deveriam morrer? Porque ele queria exatamente destruir a promessa de Deus, que era Jesus. E ele sabia muito bem que Jesus tinha nascido e Jesus ia reinar no lugar de Herodes. Na verdade, essa era a concepção dele, que Jesus ia tomar o trono dele, que Jesus ia sentar no trono e ia tomar o reinado de Herodes. E aí ele fez um decreto de destruir, de matar todas as crianças naquele período, de 2 anos abaixo, porque ele sabia, se matasse todas as crianças de 2 anos abaixo, com certeza ia matar também Jesus. Só que o próprio Deus, mandando o seu anjo, avisou para José e Maria: foge para o deserto. Para onde? Para o Egito. Foge para o Egito, porque o dragão vermelho, que era Herodes, ele vai procurar matar o menino. E Maria desceu com José para o Egito e passaram lá um período até que Herodes morresse. Quando Herodes morreu, o anjo apareceu de novo para José e Maria e mandou que voltasse de novo para Jerusalém. E quando ele voltou para Jerusalém, Herodes já tinha morrido. E quem assumiu agora o reinado de Herodes não foi mais ele. Quem assumiu foi o seu filho, Herodes Antipas. Esse era chamado Herodes o Grande, que reinava nesse período de Jesus. E aí veio Herodes Antipas e assumiu o reinado de Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande era exatamente o dragão vermelho, que arrastou com sua cauda. Quando fala de cauda, não fala de cauda literalmente, está falando em uma figura de linguagem, está falando de poder. Então o Herodes o Grande arrastou com sua cauda a terceira parte das estrelas. Ele matou todas as crianças que era criança de 2 anos abaixo ali em Jerusalém. Ele arrastou a terceira parte. É isso que está falando. Ele matou com sua cauda, o seu poder. Herodes era o rei. Então ele mandou matar todas as crianças e destruindo, achando que estaria matando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo ressuscitado. Só que ele não conseguiu. Então o que acontece? Tem muitas pessoas que pregam esta palavra de uma forma errada, como eu preguei e como também ouvi muitos pregarem, e dizer que isso aqui na realidade é uma coisa que ainda vai acontecer no futuro, que é um dragão mesmo, com o diabo, que vai vir para reinar sobre a terra e vai arrastar a terceira parte dos anjos. Outra mentira que eles contam: eles dizem que esse diabo aqui foi o diabo que foi expulso do céu. Ele era um diabo que estava no céu, ele foi expulso do céu para arrastar a terceira, e arrastou a terceira parte dos anjos. Deus estava lá e de repente Deus tirou um cochilo, Satanás se rebelou-se
e ele queria ser maior do que Deus, e Deus ficou com raiva do diabo, expulsou ele, jogou ele do céu para baixo, e ele arrastou a terceira parte dos anjos. Como existe mentira, né? Olha o que é que diz aqui em Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo de número 3. Vai falar também sobre o que? Vamos ver aqui o que é que fala. Daniel capítulo de número 12. Daniel, cadê tu, Daniel? Daniel capítulo de número 12, versículo de número 3. Daniel também falou sobre esse assunto que João está falando. Falou também sobre as estrelas. Olha o que diz aqui, ó. Vamos ler do versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e o defensor dos filhos do teu povo. Filho do teu povo aqui fala de o povo de Daniel, ou os israelitas. E haverá um tempo em que a angústia, qual nunca houve, desde que havia as nações até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aqueles que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Versículo 3. Aqui é que está a chave. Os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzem à justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Quem era esse povo que Daniel estava falando aqui? Quem eram essas estrelas que Daniel aqui estava falando? As estrelas eram exatamente o povo de Israel, os escolhidos. Então, quando se trata sobre estrela na Bíblia, muitas das vezes é uma figura de linguagem se referindo aos filhos de Deus. Muitas das vezes é uma figura de linguagem se referindo aos escolhidos de Deus. Então Daniel falou a mesma coisa, estrela. Só que criaram, me desculpe aos nossos amigos católicos, porque aqui na live também tem católicos. Me desculpem, mas a Igreja Católica criou esse inferno espiritual. Criou esse diabo que foi expulso do Lucifer, que é o mesmo diabo, o mesmo dragão, o mesmo serpente, que foi expulso do céu para a terra, e ele arrastou a terceira parte das estrelas. Aí outro diz, não, foi a terceira parte dos anjos, e esses anjos caíram na terra e se transformaram em demônio. Como é possível de um anjo se transformar em demônio? Como é possível uma pessoa se transformar em um animal? Só se for por figura de linguagem, mas literalmente não é possível. Então eles usam um texto sobre essa figura de linguagem, ou eles usam um texto dizendo que Satanás foi lançado por terra, e dão base exatamente no livro de Ezequiel, capítulo de número 28, que fala exatamente sobre um rei. Mas ele diz que esse aqui é o diabo. Não. Aí foi o diabo que foi lançado por terra, com a terceira parte dos anjos, com a terceira parte das estrelas. Mas para tirar essa dúvida, eu quero ler com você Ezequiel capítulo de número 28, versículo de número 12 e 13. Olha o que diz aqui. Ezequiel capítulo de número 12 e 13. Mas deixa eu ler o versículo primeiro para você entender sobre isso. Olha aqui o que diz. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que és elevado, visto que se elevaste o teu coração e diz-lhe, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares
e não passa de homem, e não és Deus, ainda que estima o teu coração como se fosse um coração de um Deus. Ezequiel, através da palavra de Deus, ele dizendo: tu és homem. Quem era tu? O príncipe do rei Tiro. Tu era o príncipe apenas do rei Tiro. Tu não passa de homens. Mas as pessoas dizem que essa passagem aqui estava se referindo ao Lucifer, ao diabo, que foi lançado do céu para a terra. E quantos enganos têm aparecido, quantas pessoas não pregam essa mentira e dizendo que o diabo foi lançado sobre terra com os seus anjos que viraram demônio, e lê esta palavra para dizer que a base fundamental, que o diabo foi lançado sobre a terra, é isso aqui, mas só que não lê o principal, não lê o texto, só lê um contexto isolado. Olha o que é que diz aqui, o versículo de número 12: filho do homem, levanta-te e levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinétil, a perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Versículo de número 13: estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobriste, e sardio, topázio, diamante, e berílio, inox, jaspe, safira, e aí vai. Ele começa a falar sobre as pedras preciosas. Aí as pessoas pegam esta palavra dizendo por base que é exatamente Satanás, porque ele estava no jardim do Éden. Aí ele está vendo, ó, era ou não era Satanás o mesmo que estava no jardim do Éden quando tentou Adão? É ou não é a serpente, a antiga serpente, o diabo, né, a antiga serpente, que foi lá e tentou Adão para que comesse do fruto proibido, e daí ele pecasse contra Deus. Só que na realidade esqueceram de ler a história, para enfiar a minhoca na cabeça das pessoas, para enfiar mentira na cabeça das pessoas, para enfiar uma pregação futurística e criar um ser que não existe, que é o diabo. Aqui estava falando do rei Tiro, está falando do príncipe de Tiro. Como é que nós vamos tirar todas essas dúvidas? Simplesmente, para que você possa entender melhor sobre isso, nós vamos ler exatamente agora Ezequiel capítulo 27 e o versículo 1, para que você possa entender sobre isso e entender também que ele não estava no jardim do Éden. Éden aqui que ele falava era uma cidade que ele fazia negócio, porque o príncipe de Tiro era um grande comerciante, elogiado por todos, porque a sua sabedoria era intensa. Olha aqui o que é que diz o versículo de número 27, versículo de número 1 ao 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, filho do homem, levanta, lamentarão sobre Tiro, cidade. Diz a Tiro que habitam nas entradas dos mares e negocia com o povo em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: tu dizes, eu sou perfeito em formosura. No coração dos mares estão o teu limite, os que te edificam aperfeiçoarem a tua formosura. E aí ele vai falando sobre esse rei, vai falando sobre o príncipe, vai contando a história dele. Se você ler o capítulo todinho, ele vai exatamente falando só elogios, que ele era grande, poderoso e tal e tal. E aí o que acontece? As pessoas dizem: tá aí, isso aqui era exatamente o papel de Lucifer, porque ele foi chamado de anjo de luz, um príncipe da guarda de Tiro. Olha o que é que diz o versículo 21 ao 23. A Arábia, no caso a cidade, e
príncipe de Quedar eram mercadores ao teu serviço, negociavam contigo com cordeiros, carneiro, bodes, nisto negociavam contigo. 22. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores, pelas tuas mercadorias dava em troca ou mais fino aroma, pedras preciosas e outros. Olha a revelação, versículo 23. Arã, Cane e Éden, mercadores de Sabá, Assíria e Quimade, negociavam contigo. Éden era o jardim de Deus, aonde Adão e Eva habitavam, ou era uma cidade diferente? A história diz aqui que Arã, Cane e Éden eram mercadores da Síria, que vinha negociar com o príncipe de Tiro. E quando você lê esta palavra que não entende sobre as revelações da palavra de Deus, aí você cria exatamente uma doutrina, você cria exatamente umas mentiras, como o nosso amado irmão Elias está falando. O sistema fez verdade, Deus uma mentira. E aí você vive empregando, dizendo que Satanás existe mesmo, que Satanás é real, e que você prova dentro da Bíblia que Ezequiel, capítulo de número 28, estava falando desse anjo de luz que caiu do céu. E aí as pessoas passam a ser enganadas porque não estudam a Bíblia. Eu também fui enganado por muitos anos. Eu acreditava que Satanás tinha sido mesmo expulso do céu e levou a terceira parte dos anjos. Só que na realidade não era Satanás um ser. Estava falando aqui de um reino, rei de Tiro. Não estava falando de Satanás. Aí pega o livro de Apocalipse, capítulo 12, e fala a mesma coisa. Está aí, está aqui Satanás com sua cauda arrastando a terceira parte dos anjos, enquanto João estava falando do rei Herodes. A terceira parte das estrelas lá era as criancinhas em que o rei Herodes matou. E a mulher que estava grávida com dores de parto era exatamente Maria, a mãe de Jesus. E o varão que ia nascer foi Jesus quem nasceu. E as estrelas, as estrelas que estavam sobre a cabeça de Maria, eram exatamente os discípulos. Ramo do dragão significa poder. Vermelho foi uma alegoria que o apóstolo João chamou ele, o Herodes. Foi exatamente isso que aconteceu. E as pessoas hoje têm medo de ler o livro do Apocalipse, porque diz que os desastres vão acontecer, que as coisas irão acontecer, porque o livro do Apocalipse é um livro escatológico. Os professores de escola dominical, os estudiosos de teologia, PhD, não sei em que falaram, que eles sabem o hermenêutico e o exegese, eles sabem muito bem o que eles estão falando. E nós que somos um analfabético não entendemos sobre a palavra e somos hereges, estamos pregando mentira. Mas nós estamos lhe revelando o que está escrito na Bíblia, pelo conhecimento da história, pela época em que João viveu, ele estava falando sobre isso. E as revelações da palavra de Deus são exatamente isso. Você tem que entender que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita em 3 línguas: aramaico, hebraico e o grego. Quem foi que traduziu a Bíblia do grego ou do hebraico, do aramaico para o português? João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, quando ele escreveu, ele traduziu no seu entendimento. E no seu entendimento ele colocou muitas palavras que ele achava que era aquilo ali. Quando João escreveu a tradução, e ele colocou lá no Antigo Testamento a palavra inferno, aparecia Hades, ele colocou lá no Novo Testamento a palavra Geena. Mas as mesmas palavras davam o mesmo significado de inferno. Só que esse inferno, eles tratavam de uma situação diferente. Tipo, o Hades no Antigo Testamento
que era traduzido para a palavra inferno, aparecia o significado sepultura. O Sheol, que apareceu também no Antigo Testamento, que era falado no grego, e também aparece no Novo Testamento como Sheol, também era exatamente sepultura. Mas já o Geena, que aparece no Novo Testamento, ele não é uma sepultura. Dizem que era uma fornalha que ficava ao sul de Jerusalém, que não apagava. Outros tradutores da história dizem que era um lixão que ficava no sul de Jerusalém, que todas as pessoas que morriam, ou digamos um cachorro, um carneiro, um cavalo, sofá, televisão velha, tudo era jogado nesse lixão. E nesse lixão queimava todos os dias, dia e noite queimava. E para aquele odor não ficar rodando por dentro da cidade, eles jogavam enxofre. Então imagina queimando enxofre com aquela carne podre, juntamente com madeira, com pano e tudo. Como é que não ficava catinga? Então o próprio Jesus chamou o inferno de Geena. E aí as pessoas pegam uma tradução de uma forma diferenciada, ou traduz esse inferno para outra coisa e diz que é exatamente o inferno espiritual, levaram para dentro do sistema, dentro da igreja, e fazem medo às pessoas hoje, dizendo que esse inferno espiritual existe e que se as pessoas não aceitar Jesus, ou se eles não viver conforme a palavra, vão para esse inferno. E as pessoas têm medo de ir para esse inferno. É mais fácil você pregar a verdade, porque as pessoas abrem a sua mente, ativa a sua mente, abrem os seus olhos e agora passam a viver bem melhor. Então, meus queridos, esta é a revelação da palavra para vocês hoje. Finalizando aqui com a palavra, hoje eu vou diminuir um pouco aqui a mensagem, certo? Revelando para vocês o segredo desta palavra, e que vocês não precisam ter medo desse diabo, desse dragão, desse inferno. Por quê? Porque todos nós que já fomos escolhidos por Deus, nós temos promessa com Ele, e essa promessa já se cumpriu, e hoje nós temos só que tomar posse desta promessa para a nossa vida. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13, diz assim: nós não devemos mais ter medo desse império das trevas. Por quê? Porque o império das trevas já foi destruído. Como que eu tenho base? Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Quem que nos libertou? Cristo. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus, invisível, primogênito de todas as criações, pois nele fomos criados todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam trono, seja soberania, que principado, que potestade, todo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o príncipe, o primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas tenham a primazia. Ele, o nosso Cristo, Ele é tudo. E por que hoje eu vou ter medo ainda desse diabo? Por que hoje eu vou ter medo do império das trevas? Por que hoje eu vou ter medo de potestade e principados? Por que hoje eu vou ter medo de perder minha salvação? Por que hoje eu tenho medo desse livro do Apocalipse de ler, por causa do dragão que vai arrastar a terceira parte, ou que arrastou a terceira parte? Eu não preciso mais ter medo de nada disso, porque tudo isso já aconteceu. Hoje nós estamos no reino, hoje nós reinamos com Cristo, hoje nós estamos com Ele. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Romanos capítulo 1, versículo de número 8. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Efésios 1:3. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Nós fomos escolhidos por Deus. Efésios capítulo 1, versículo de número 4. Antes mesmo que nós fôssemos formados, Ele já nos escolheu. Então nós somos escolhidos de Deus e nos deu uma salvação. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Eu determino isso aí na tua vida e deixo você com esta mensagem dizendo para você: servir a Deus é a melhor coisa que o homem pode fazer. Nós estamos reinando em vida porque nós estamos em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Tire seus medos, tire as suas fantasias. Não acredite em qualquer palavra ou vento de doutrina que é ensinado pelo sistema. O sistema, podemos dizer que ele hoje é um diabo, é um demônio, é um dragão, é uma serpente que tem enganado as pessoas, levado as pessoas à indução do mal, desviando a sua mente da verdade. Mas nós estamos aqui falando para você que a verdade de Deus, ela vai vir sobre a sua vida a partir do momento em que você, a partir do momento que seus olhos foram iluminados. É por isso que todo dia nós fazemos questão de meio-dia estar ministrando uma palavra de Deus revelada para todos. Graça e paz a todos que estão chegando. Eu estou finalizando aqui a mensagem, mas vocês podem ver o conteúdo desta mensagem depois, para quem já chegou por último, e ver exatamente o assunto que nós tratamos hoje. Hoje, o tema da nossa mensagem foi o dragão, a mulher, o dragão e a terceira parte das estrelas que foi tirada do céu. A mulher, o dragão e a terceira parte das estrelas. Então, meus amados, esta é a mensagem que eu tenho para dizer para vocês hoje. Amanhã eu estarei de volta meio-dia com mais uma mensagem e provavelmente nós estamos aí revendo mensagens como o livro do Apocalipse. Lembrando para vocês que hoje à tarde nós estaremos com uma live concernente o acontecimento que está acontecendo agora, sobre o coronavírus, sobre a pandemia e os falsos governantes que estão hoje sobre o nosso estado, impondo ordem de maldade sobre as nossas vidas. Então esta é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Assim é, porque assim diz a palavra do Senhor, e quem entendeu esta mensagem recebeu, diga comigo, Abba Pai.